seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria Imaculada, bem-vinda a mais um programa Sempre com você. Nós estamos aqui mais um dia, mais uma sexta-feira para levar formação, informação, espiritualidade para você. Hoje, sexta-feira, está diferente, não temos música no programa de hoje, mas temos um assunto muito importante, muito interessante, que é o autismo. A gente recebe aqui hoje com muito carinho a Juliana Salvador, ela é empresária e mãezinha do Pietro, que é um menininho autista, nós vamos conhecer o Pietro também. E a Cláudia Oliveira, que é psicóloga e que vai bater um papo com a gente, vamos entender um pouquinho mais sobre esse assunto. Eu não sei quanto que vocês entendem, eu entendo muito pouco, a gente entende, o jornalista é aquele que sabe de tudo, mas não sabe de nada em absoluto. Então, a gente vai aprendendo com os nossos entrevistados, com os especialistas que vêm aqui no nosso programa. Se você quiser participar com a gente, o telefone está aberto, 33491015, mensagem de texto no 993470532. Você pode fazer sua pergunta, na medida do possível, claro, nós vamos respondendo aqui no programa Sempre com você, tá bom? E claro que sexta-feira tem sorteio para você, porque o nosso programa, ele é assim, né? A gente leva o melhor para você que está em casa, da formação, da informação, mas também a gente quer levar brindes para vocês, é isso mesmo, a gente quer presenteá-los todos os dias aqui. Todo dia a gente não consegue ainda, mas quinta e sexta é dia de sorteio. E hoje, é claro que vai ter sorteio de uma deliciosa pizza lá da Pizzaria do Vizinho, que fica na rua João Gomes Batista, 442, no Buriti. Telefone de lá, 3386-7303 ou 998-33-7878. Lá na Pizzaria do Vizinho você encontra diversos sabores de pizzas. Tem umas pizzas em sabores totalmente diferentes, porque eles que bolaram essas ideias. Aniversariante lá ganha uma pizza doce para comemorar o aniversário. A gente tem também a opção lá na Pizzaria do Vizinho de você escolher até 3 sabores de pizza na sua pizza. Olha que o vizinho é uma simpatia, né, gente? Ele chega lá na nossa mesa, bate aquele papo, conversa com a gente e acolhe todo mundo que chega lá com muito carinho. Sempre que você vai lá, ó, a pizzaria tá lotada, com a graça de Deus. E também o vizinho, nosso parceiro aqui do programa Sempre com você. Ele fala, não esquece de sortear a minha pizza lá. E é claro que a gente sorteia aqui, tá bom? Então, você que ligou durante a semana, não adianta. Você tem que ligar hoje para concorrer. É só colocar nome, telefone e bairro que já está concorrendo. No 33491015 ou com mensagem de texto no 993470532, tá bom? Algumas pessoas já mandaram durante a manhã. Tem gente que já tá esperto, viu? Quinta e sexta-feira sabe que tem sorteio aqui no programa. Já tá super esperto, já manda cedinho pra Catarina, pra tia Ramona lá o nome, né? E o telefone, tudo certinho, pra concorrer. A sua participação no nosso programa, pra nós é uma alegria muito grande. É importante, claro, né? Mas é uma alegria muito grande. Quero convidar você para você avisar seus amigos, seus vizinhos, as pessoas que estão, né, que você conhece. Você pode acompanhar o programa não somente pelo 15.1, mas pelo 21 da NET. Pode acompanhar também a nossa programação pelo nosso site www.miliciadaimaculada.org.br. Manda o link pra galera aí, clica lá em TV Imaculada e assiste agora a nossa entrevista aqui em tempo real. Acompanhar pelo nosso aplicativo da Milícia da Imaculada no sistema Android ou iOS. Então, não tem como você ficar sem assistir TV Imaculada Conceição, programa Sempre com você, tá bom? Então, bem-vindo ao nosso programa de hoje, programa de número 841. E vamos, antes mesmo de eu bater um papo com as meninas, quero convidar você a ver a nossa dica do dia de hoje. Quando você cozinhar beterrabas, aproveite a mesma água do cozimento no feijão. O sabor ficará especial. Essa foi a nossa dica de hoje. Nossa dica de hoje para você. Hoje ainda no programa você vai ver, né? A nossa dica para viver bem. Geralmente a gente não tem, mas hoje eu coloquei. Para viver bem, tem a frase do santo de hoje, então fica ligadinho no nosso programa. E eu quero primeiramente agradecer vocês duas. Muito obrigada, viu, por estarem aqui hoje com a gente. Então eu recebo a Juliana aqui. Prazer. Boa tarde. Boa tarde, Juliana. E a Cláudia Oliveira, psicóloga, bem-vinda. Boa viu? tarde. Obrigada. Boa tarde.
Vamos falar de autismo. Eu queria falar disso desde o começo do mês, mas aí a gente vai, né, nessa correria. Esse mês de abril é um mês, assim, de conscientização, né? Vocês têm todo um trabalho. Mas eu queria primeiro começar falando, não sei quem que pode, né, definir para mim o que é o autismo. Acredito que quem está em casa tem o mesmo nível de conhecimento que eu sobre o autismo e acredito que quem vive, quem trabalha com isso pode esclarecer um pouco mais, né? Quem pode falar para mim? Pode ser você? Bom, o autismo é uma condição neuropsiquiátrica, né? Que acomete a linguagem, a comunicação e a interação social, comportamento. É comum ser percebido já nos primeiros meses de vida, mas comumente ele é diagnosticado por volta de 1 ano até os 3 anos de idade. Você está falando que pode ser percebido desde o primeiro começo de vida, dos primeiros meses de vida, né? Como é que funciona isso, esse reconhecimento? Na verdade, é uma coisa que, no meu ponto de vista, requer muita sensibilidade, tanto dos pais, dos cuidadores, dos profissionais, porque você já percebe uma diferença de comportamento no bebê logo nos primeiros dias de vida, né? É aquele bebê de extremos. Ou ele é calminho demais, que não dá trabalho, e aí todo mundo diz assim, eu tenho tempo até de assistir uma série, né? Porque ele não me dá trabalho. Ou então é aquele bebê que chora demais e não se acalma por nada, por mais que você tente amamentar, tente embalar, ele é um bebê que dificilmente consegue se acalmar com facilidade, né? Tá certo. Eu vou, antes de conversar aqui com a Juliana, porque ela falou que ela percebeu também, né, já o Pietro no começo, mas não identificou. Mas antes, vamos conhecer o Pietro? Ela mandou 2 vídeos pra gente, do Pietro, e a gente vai ver agora. Que som o macaco faz? E o dinossauro? E esse? Como que ele faz? Au, au, muito bem. E esse? Como que ele faz? E esse? Como que ele faz? Muito bem, meu amor. Manda um beijo pra vovó. Muito bem. Gente, o Pietro é cara da mamãe. E a mamãe tá emocionada aqui, gente. Ela falou, já vou chorar, né? Juliana, conta pra gente, então, né? Como que você descobriu, né? E ela tava falando que isso pode ser percebido desde o comecinho. Como é que foi? Para mim, não foi fácil descobrir desde o começo. O Pietro sempre foi uma criança muito calma, mas é aquilo. Ai, que sorte a sua! Ele dormiu a noite toda desde o primeiro dia. Que sorte, que coisa boa! E ele teve um desenvolvimento aparentemente normal até 1 ano. Ele começou a balbuciar as palavras que se espera de um bebê. Ele não apontava, que é uma característica bem normal nos bebês. Mas tudo bem, é característica do Pietro. Cada criança tem a sua individualidade, era o que eu ouvia da maioria. Ele demorou um pouco para andar, mas é normal uma criança demorar para andar. Ele andou com 1 ano e 4 meses. E eu não tenho irmãos mais novos, primos mais novos também não. É meu primeiro filho, então para mim não foi fácil descobrir, observar. E como ele não falava, a gente se preocupava. Mas muitas pessoas falam, é normal, cada criança fala no seu tempo. Meu filho falou com 3 anos, meu filho falou com 3 anos e meio. Então a gente ia postergando as visitas a uma neuropediatra, por exemplo, né? E aí, no aniversário de 2 anos dele, a madrinha, que é nossa amiga há muito tempo, amiga do meu esposo desde a adolescência, ela chamou a atenção. E ela perguntou, Ju, eu posso ir na escola observar o Pietro? Porque eu quero ver como é que é a interação dele com outras crianças. Porque uma criança típica, que é a criança que não tem autismo, a gente chama de criança típica. E ela procura outras crianças, ela tem curiosidade pelo que as outras crianças estão fazendo. Se a criança está brincando de bola, a criança vai atrás. E o Pietro, ela observou que ele não tinha essa interação. Ele, numa roda, ele saía andando, ia buscar uma folhinha que tinha caído no chão. Numa atividade de correr, ele corria para o outro lado, não corria atrás da bola como as outras crianças. Ele se interessava por coisas diferentes. E ela pediu que a gente consultasse uma neuropediatra. E a gente consultou com
2 anos e 1 mês, ele visitou a neuropediatra e ela observou o autismo e pediu que a gente fizesse uma avaliação com mais profissionais para comprovar. Porque em uma sessão de 1 hora, ela não conseguiria dar o diagnóstico certinho, né? Claro que um olho bem treinado dá o diagnóstico, e ela deu na cabeça dela, né? Ela falou, ele é autista, mas ela pediu essa avaliação para comprovar que outras áreas do desenvolvimento do Pietro estavam comprometidas. E a gente fez uma avaliação de 1 semana com um psicólogo e fono, e aí recebemos um laudo de autismo, com 2 anos e 2 meses. Ele já estava com o laudo. Ele tá com quanto tempo agora, Pietro? Ele vai fazer 3 anos em junho. Ah, então foi recente. É bem recente. Essa descoberta ela é bem recente, Sim. né? Eu entrei em contato, eu tenho uma amiga, a Giovana, que foi inclusive que passou o contato da Sim. Juliana pra gente, né? Ela falou que no caso dela o Vinícius já não, já mudou, né, o diagnóstico dele. Na verdade, eu não convivo muito com o Vinícius, né? Mas ela nos diz que ele nunca foi. Porque o autista, ele não deixa de ser autista. Né? Ou ele é ou ele não é. O que acontece, a Cláudia vai poder falar melhor disso, é que ele se desenvolve a tal ponto de que ele consegue conviver sem as sequelas do autismo. Se ele é um grau leve, né, Cláudia? E aí, eu queria até falar, porque eu conversava com ela e ela indicou você, né? Eu não sabia que era tão recente, porque do Vinícius eu sei que ela faz muito tempo que tá nessa batalha com ele. O Vinícius, se eu não me engano, já tem 7 anos. 7 anos, né? Agora, saber um pouquinho de você, Cláudia, com relação a esses graus do autismo. Porque, assim, que nem você estava falando da identificação. Ninguém tem um bebê e tem uma psicóloga do lado para ajudar, né, a descobrir, alguém especialista no assunto para ajudar a descobrir. Que nem ela falou, ela percebia que o filho era bebezinho, que era calminho demais. Mas a gente tem muito isso, né? Não, logo começa a falar, né? E tal. Então, eu queria saber assim, dos graus de autismo e também se os pais têm que se preocupar de fato com isso. Porque, de fato, existem crianças que falam mais tarde, que andam mais tarde, né? Sim. Nós temos os marcos do desenvolvimento infantil, e isso está disponível até naquela caderneta de identificação da criança, né? Tem na página 21 e na página 51, tanto orientações sobre níveis de desenvolvimento como o desenvolvimento do autismo. E é uma informação que, infelizmente, deixou de ser distribuída no SUS, né? Mas quem teve filho até 1 ano e meio, 2 anos atrás, ainda recebeu. Então, vale a pena dar uma olhadinha, dar uma lida e procurar na internet também os marcos de desenvolvimento, que você vai ter ali o que é esperado para cada idade. Né? Nossa, isso é legal. Então, na criança que tem um comportamento atípico, e aí é importante frisar que comportamento atípico não quer dizer autismo. Todo comportamento que foge do padrão, ele é um comportamento atípico. O padrão é típico, e o que foge do padrão, atípico. No autista, é comum você perceber assim, quando a mãe está amamentando a criança não faz contato visual com a mãe. Não é aquela que olha nos olhos, que acaricia o queixo da mãe, né, que mexe com as mãozinhas, tentando acariciar o seio, o colo. Né? O autista não faz isso. Ele simplesmente mama. E, às vezes, tem dificuldade na própria sucção. Né? Tem dificuldade de receber o alimento mesmo. E, futuramente, isso vai se configurar numa seletividade alimentar, que é uma característica comum deles. Né? Você me perguntou quanto aos graus. Isso, existem graus de autismo? No manual da Classificação Internacional de Doenças, a CID, nós temos classificações assim, do autismo leve, do moderado e do severo. Qual que é a diferença entre um e outro? O grau de comprometimento e o comportamento adaptativo de cada criança. Quanto mais essa criança precisar de ajuda, quanto mais ela precisar de apoio, de suporte, mais o grau vai ser mais elevado. Né? E quanto maior for o comprometimento, como eu disse, na linguagem, na interação social ou no comportamento, também ele vai ser diagnosticado como um autismo severo, um autismo moderado ou um autismo leve. Eu penso assim, às vezes, de uns tempos para cá, parece que a gente tem visto mais falar sobre esse assunto, né?
Isso não significa que as crianças antes já não tinham, né? Mas isso era classificado como outra doença ou não? É algo mais recente mesmo, essa descoberta? Não, o autismo ele é bem antiguinho. A primeira descrição de autismo foi em 1943, então ele tem 75 anos aí. O que acontecia antes é que assim, existia pouca conscientização a respeito do assunto, quase não existia um centro de referência de tratamento para o autismo. E cada um era diagnosticado de acordo com as suas características, né, que eram bem parecidas. Hoje não, hoje todos estão integrados ali, englobados no TEA, né? Hoje todos fazem parte do TEA, que é o transtorno do espectro autista. Né? E já tem todo um trabalho, né, que dá para ser desenvolvido, né, com a criança. Sim, como eu São disse, outros tempos. de acordo com o grau de comprometimento, você vai oferecer aquilo que ela precisar para melhorar a qualidade de vida dela e esse comportamento adaptativo. Juliana, tem recente, então, que você descobriu, né, o autismo. Como é que, eu, assim, queria saber como é que foi nesse começo, que eu imagino que para os pais deve ser assim, e agora? Como é que vai ser, né? Como é que foi para vocês? O começo é difícil, né? Porque a gente compara com uma viagem. Tu engravida, então tu te programa para fazer uma viagem para ir para um país. E tu estuda todo aquele país. Então tu sabe que a criança vai, quando tu engravida, tu sabe que a criança vai falar, vai andar, vai brincar. Aí tu imagina, o que será que ele vai ser quando crescer? Eu acho que ele vai ser médico, eu acho que ele vai ser engenheiro. E tu, por mais que tu queira que teu filho seja livre e busque os próprios caminhos, a gente acaba pensando em algumas coisas para ele, né? E aí veio o autismo. E agora? O que eu vou fazer? O que vai ser? O que o Pietro vai ser? Bom, ele ainda vai ser o que ele quiser, mas quando eu recebi o diagnóstico, a gente chama de luto, né? Eu vivi o luto de ter que abandonar o filho que eu tinha idealizado para começar a criar um filho que agora ia ser... ia continuar sendo o meu Pietro, né? Não ia ser diferente. Mas as necessidades eram diferentes. As procuras tiveram que ser outra. Hoje ele faz 7 horas de terapia semanal. Todos os dias ele faz terapia de manhã, 1 hora por dia. E à tarde ele ainda faz fono, TO, que é terapia ocupacional, e musicoterapia Que também. delícia! Então é uma rotina meio acadêmica, né? Imagina um bebê de 3 anos que acorda, já vai para terapia, vai para a escola, vai para terapia. Mas é necessário para ele desenvolver, e como ele tem desenvolvido bem. Mas, assim, voltando à descoberta, eu tenho na família outro menino que é autista, que é filho da minha prima. Ele é 1 ano mais velho que o Pietro, certinho. E ele foi diagnosticado 1 ano antes que o Pietro. E eu tenho uma vizinha também, que é autista. Ela é 2 anos mais velha que o Pietro. Então, eu já conhecia um pouquinho. Eu já sabia que não era o fim do mundo ter um filho autista. Claro que a gente sente um pouquinho, mas a gente aprende a lidar com as novidades que aquele tipo de maternidade vai nos trazer. É questão da idealização, né? Sim. Você idealiza, né, como é que vai ser. Na verdade, a gente tem muita certeza, a gente acha que tudo é um molde, né? Isso. E aí que vai acontecer exatamente como a gente quer. Mas eu falo assim, sabe, os pais de crianças especiais são especiais também, viu? Porque, né, para lidar com as situações... Ela tá falando aqui, gente, o olhinho dela tá enchendo de lágrimas. Lembrar, né, do Pietro, mas Isso. saber que a partir de agora você tem, lógico, já tinha responsabilidade, mas uma responsabilidade ainda maior, né? É diferente só. Hoje, depois que eu convivo com isso há quase 1 ano, eu costumo dizer para as pessoas que é diferente. Porque, assim como um filho, que é uma criança típica, que vai para a escola, que vai aprender línguas. Eu espero que um dia o Pietro fale para poder aprender línguas, que hoje ele ainda não fala. Vai falar, né, Cláudia? Vai. Eles também têm descobertas, eles também têm diferentes formas de aprender. E com o Pietro eu aprendo todos os dias. É bem legal. Eu imagino. Nós vamos dar uma pausa aqui, mas quando a gente voltar, eu quero falar um pouquinho do que desencadeia esse transtorno. Se tem alguma relação com genética. A gente vai saber um pouquinho do Pietro na escolinha também, né? Como é que é, a questão da inclusão.
A gente sabe, esses tempos atrás, eu não lembro quanto tempo atrás, a gente teve uns problemas com algumas escolas com relação a isso, né? E deu um grande burburinho na cidade inteira. Não sei como ficou resolvido, mas a gente sabe que nem todos os ambientes estão preparados, né, para incluir. Mas daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso. Para quem ligou a TV agora, eu estou recebendo aqui a Juliana Salvador, ela é empresária, mãe do Pietro é autista, e a Cláudia Oliveira, que é psicóloga do Pietro, e a gente está batendo um papo aqui sobre autismo. Se você quiser participar com a gente, 3349-1015, mensagem de texto no 993470532. Lembrando que nesses telefones também, você mandando nome, telefone e bairro, vai concorrer a uma deliciosa pizza lá da pizzaria do vizinho, tá bom? Nós vamos dar esse pequeno intervalo pra gente tomar uma água aqui e a gente já volta, você não sai daí não. Estamos de volta com o nosso programa Sempre com Você. Eu quero fazer um apelo, reforçar, na verdade, um apelo especial. Vocês viram aí nos nossos intervalos, né, um VT contando pra gente que nós estamos passando por uma fase delicada. A gente está com um problema agora nesse mês de maio para fazer a postagem das revistas. Porque assim, até para postar a revista a gente tem um custo. E a Melícia está passando por uma série de delicadezas. Não quero usar nem a palavra dificuldades, mas as delicadezas. Nós somos uma obra de evangelização que você sabe, a gente não tem vinculação comercial, você não vê vendendo nada no intervalo comercial. Quem mantém a nossa obra é o nosso Mility. Nós não queremos também responsabilizar só o nosso Mility com relação a isso. A Melícia tem tomado as providências de reorganização, né, para poder melhorar a nossa situação financeira. Mas enquanto isso não acontece e é um processo demorado, eu quero pedir para você que é Mility, que eu conto com a sua generosidade nesse mês agora de maio. Nós não sabemos como é que vai fazer para postar a revista. Então, se a revista não chegar na sua casa, eu quero pedir para que você não deixe de colaborar. Tem várias contas, você pode ligar aqui, falar com a Rosa, a Catarina, com a tia Ramona. Elas vão passar para vocês tudo direitinho, tá? Mas que você faça uma doação generosa para ajudar a nossa obra de evangelização. Não é por mim, não é pelos meninos, mas é pelo contexto que a nossa obra está inserida e aquilo que nós trabalhamos aqui. Né? Aqui, por exemplo, nós temos um espaço de meia hora. Onde vocês conseguem meia hora para falar de um assunto tão importante, né? Nós temos um espaço de meia hora para falar de um assunto importante. Nós temos meia hora, muitas vezes, para você tirar suas dúvidas sobre direito. Quantas coisas acontecem. E nós queremos continuar e a nossa obra precisa continuar. A gente nunca chegou nesse ponto de não conseguir enviar as revistas. Então, eu quero pedir para você a sua generosidade, o seu carinho, né, com a nossa obra de evangelização. Não é fácil, mas a gente quer continuar, tá bom? Então, quero pedir para que você, se você puder fazer uma doação generosa para nós nesse mês de maio, a gente agradece. Para ter mais informações, é só ligar aqui e falar com a Rose direitinho, tá bom? Bom, nós estamos hoje falando sobre autismo aqui no nosso programa Sempre com Você, recebendo a Juliana Salvador, ela é empresária, mãe do Pietro, que é autista, e a Cláudia Oliveira, que é psicóloga do Pietro, né? E a gente tá batendo um papo sobre autismo. Para você que chegou agora, bem-vindo, tá bom? Se quiser fazer pergunta, pode fazer no 3349-1015, 993470532. Agora, vamos, né, perguntar com relação à própria doença, né, em si. Como é que ela se desenvolve? É fator hereditário? Que ela falou assim, eu tenho um sobrinho, né, primo, não sei. Um primo, né, que é autista. Tem alguma relação com relação a isso ou não? O autismo em si, ele não tem uma causa específica. Até hoje a gente não pode dizer o autismo tem causa. Não, não tem causa. Existem estudos, sim, que sobre pesquisas genéticas, né, sobre a influência genética no autismo. Existem estudos a respeito, mas não é a causa específica do autismo em si. E a questão desse problema, ele dá mais em meninos ou em meninas? Existe uma diferença com relação a isso? Sim. Qualquer condição neurológica, qualquer problema, qualquer doença, patologia neurológica é mais comum no sexo masculino, de uma forma geral, né? E com o autismo não é diferente. As meninas autistas tendem a ser um pouco mais comprometidas
do que os meninos diagnosticados, né? Só que a capacidade de socialização e a fala nas meninas não é tão comprometida. Então, na verdade, uma caixinha de surpresas, né? Mas os meninos são mais acometidos, sim. O cérebro dos homens é diferente, né? A formação do cérebro dos homens é diferente do das mulheres. Tem, os componentes são variáveis e as mutações genéticas também. O que acontece é que, nas mutações genéticas, os homens eles se tornam mais suscetíveis aos genes anômalos, né? Que são aqueles genes que vão conter as doenças neurológicas. Então, eles são mais suscetíveis, as mulheres resistem mais. Então, por isso que é mais comum você encontrar as patologias neurológicas mais comuns em homens. Diagnosticado, por exemplo, o autismo, a gente não tem como reverter esse quadro. Apenas trabalhar para que a criança e possivelmente o adulto depois possa ter uma vida melhor. É isso, doutora? Sim. Assim como não se descobriu a causa, nós ainda também não temos a cura, nem remédio para autismo, né? O que nós fazemos é trabalhar justamente, no caso do tratamento medicamentoso, trabalhar bem a questão sintomática. O que essa criança tem de sintoma que eu posso minimizar para que eu consiga trabalhar nas outras terapias e, com isso, obter maiores ganhos e uma melhor qualidade de vida. O objetivo das terapias é justamente isso: melhorar a qualidade de vida, melhorar o comportamento adaptativo, melhorar a condição geral dessa criança. Agora, mamãe, conta pra gente, né? Acredito que nesse meio tempo, muitos são os desafios. Você já falou pra gente que a rotina do Pietro é super cheia, né? E do papai e da mamãe também, né? Que tem que se distribuir entre trabalho e acompanhar o Pietro nas atividades, né? Vocês acompanham o Pietro no desenvolvimento das atividades dele? O que vocês viram nesses últimos tempos? Eu sei que a Cláudia acompanha, né? O que vocês viram de evolução nesses tempos? O Pietro tem desenvolvido muito bem. E a Cláudia que vai me dizer o que seria esperado, né, para o tempo que ele faz o tratamento do ABA. Mas, para a gente, todo dia é uma descoberta mesmo, como eu falei antes. O Pietro é moderado? Qual que é? Ele se encaixa em qual nível de autismo? Assim, eu não participei do diagnóstico do Pietro, mas acredito que, por ele não falar, se enquadraria no moderado, mas ele tem bem característica de autismo leve. Né? Mas como ele é um não verbal, então moderado. É moderado. É que o diagnóstico não se fecha até os 5 anos, é isso? Isso já não acontece mais, né? Acontecia até uns 10 anos atrás, era mais ou menos assim. É que a criança, até os 5 anos, ela desenvolve muito bem. Eu vou falar, se eu estiver errado, tu me corrige, claro. Ela tem um desenvolvimento, a gente chama de plasticidade cerebral, que ela tem a capacidade de desenvolver muito até os 5 anos, depois também desenvolve, mas com uma velocidade menor. Então, a gente tem que aproveitar esse tempo que a criança tem. O Pietro foi diagnosticado relativamente cedo, com 2 anos. A Cíntia, que é colega da Cláudia lá, me contou que uma criança, agora no começo do ano, lá na PAI, foi diagnosticada com 1 ano e 6 meses, se eu não me engano. Então, essa criança tem muita chance de desenvolver muito. O Pietro também, com 2 anos, ele foi diagnosticado, e ele tem chance de desenvolver muito e avançar muito. Hoje o Pietro está começando a soltar a fala, ele já fala algumas coisas. E assim... Ele falou mamãe já? Não. Tá esperando ansiosamente, né? Ele fala mamã, mas já ainda não é tão direcionado para mim, assim. Ele já entendeu que quando ele fala mamã, ele consegue as coisas. Então, às vezes, não é só para mim. Às vezes é para a avó, para o pai, para o avô. É esperto esse Pietro. Aí as pessoas dizem, ai, que bonitinho, falou mamãe. Não, ele não falou mamãe, né? Ele entendeu que essas duas sílabas juntas, mamã, ele consegue mais coisas, então... Mas ele fala o A, E, I, O, U, ele fala e reconhece. E assim, são alegrias diferentes. Os aprendizados, as descobertas do autista, são alegrias diferentes. A primeira vez e a única vez que, para mim, ele escreveu a letra A, eu quase chorei. Tá no meu Instagram lá, postado. O primeiro A, a gente nunca esquece.
Eu duvido que as outras mães também vão ficar tão felizes quanto eu fiquei com um A, bem disforme, assim. Mas, pra gente, foi uma alegria. Eu E é isso que é todo dia, assim. Naquele vídeo que a gente rodou do Pietro, você estava perguntando para ele o barulho que fazia. O som que os animais faziam. fazem. Isso. E aí ele estava fazendo. Que são coisas que uma criança de 1 ano e 2 meses já fala uau, Aham. né? Às vezes até um pouquinho antes. Mas uma criança de 1 ano e meio imita vários animais. Passarinho, cachorro, gato, galinha, vaca. E o meu filho demorou para fazer isso. Mas tá Hoje eu Tá pergunto todo fazendo e dia. tá registrado, né? Tá. Chegou uma pergunta para você, chegou 2 na verdade, mas você já respondeu. A Márcia tinha perguntado a causa do autismo, né? A Cláudia já respondeu. Agora a Madalena do Jardim Ouro Preto, ela tá perguntando assim: se é possível diagnosticar uma pessoa adulta para saber se tem nível de autismo já no adulto? Sim, é possível. Um médico neurologista, né, uma consulta com um médico neurologista é capaz de detectar, sim. Porque o que acontece, já vimos casos de pessoas que, como nunca deram trabalho, mas sempre foram diferentes, passaram batido. Ninguém nunca se preocupou a respeito de investigar o comportamento, de saber o que acontece, porque a maioria das pessoas só vai atrás daquilo que incomoda. Via-me diferente, mas tá tudo certo, É né? diferente, mas não incomoda ninguém, está ali no cantinho dele, enfileirando as coisinhas dele, então está tudo certo. Isso vale para outras patologias também, esquizofrenia, né? O autismo, e entre outras. Agora, o tratamento, como é que é, Cláudia? O tratamento varia de indivíduo para indivíduo. Né? Nós procuramos atender a demanda mesmo daquelas dificuldades maiores que a criança tem. Hoje, o que se oferece são as terapias comportamentais, que são as mais indicadas, fonoaudiologia e terapia ocupacional, né? E a psicoterapia propriamente dita. É uma equipe multidisciplinar. Equipe então, multidisciplinar. né? Eu fico olhando essa realidade, eu não sei, né? Talvez a realidade da Juliana seja diferente de condições financeiras mesmo, né? Para poder manter, né, uma criança com autismo, tendo todo esse suporte. Diferente de alguns pais, né? Que às vezes até podem saber, mas não tem nessa condição. A rede pública tem essas condições para que essas crianças que não têm condições de pagar particular possam fazer? Oferece, mas ainda é deficitário. Porque o que nós temos hoje na rede pública? Atendimento semanal de 30 minutos. A Juliana falou que o Pietro faz 7 horas semanais. De atividade. Contando com a TO e mais a terapia ocupacional, eu acredito que ele fecha em umas 10, 12 horas aí de terapia. Para meia hora, então fica bem deficitário. Né? Hoje já existe possibilidades de se encontrar no serviço público de saúde o que a criança necessita, mas ainda é muito pouco. É muito pouco. Agora, com relação aos estudos, né? A gente conversava nos bastidores aqui. Pietro estava numa escola particular, você colocou numa escola pública, né? Como que tem sido o desenvolvimento dele na escola? Isso. O Pietro foi para a escola com 1 ano e 3 meses, né? Antes do diagnóstico. E ele ia para a escola, mas eu não tinha muito acesso à escola. E ele ia, e eu não sabia muito do que acontecia ou não lá. Talvez por ser o primeiro filho, ele vinha feliz da escola, achava que estava tudo bem. Elas me mandavam um relatório bimestral, né? Que é esquisito, tu olhar um relatório de uma criança de 1 ano e meio. Brincou, está aprendendo, não está. Mas eu não tinha acesso ao de outras crianças para saber como ia. Depois do diagnóstico, eu comecei a procurar mais. E eu descobri que a escola pública, ela tem... A criança com laudo de autismo, ela tem o professor auxiliar. Então, seria mais coerente, né? Já que na escolinha onde ele estava, ele não tinha uma professora auxiliar para ele, eu coloquei ele na escola pública, no ICEINFS, que agora esse ano mudou para EMEI. E ele tem a professora que acompanha ele. Ela... mas o que faz essa professora? Quando ele sai da roda, ela puxa ele para a roda, ela fica ensinando ele a pegar o pincel para pintar, ela fica para ele. Na verdade, na salinha dele tem uma menina
que tem comprometimento motor também. Então, ela fica para os dois. Como, eu acho que é Gabriela o nome da menina, se eu não me engano. Como a menina tem o comprometimento motor e o Pietro o psíquico, né? Então, os dois ficam lado a lado e ela fica ajudando os dois ali. Precisa dessa centralização, né? Precisa desse cuidado especial, né, Cláudia? Sim, quanto maior o comprometimento da criança, mais suporte ela vai necessitar. E o professor de apoio hoje tem sido de extrema importância para que a criança consiga acompanhar os conteúdos, para que ele não perca em qualidade do ensino que está sendo oferecido. E assim, tu estava falando ali da carga horária dele, né? Uhum. As políticas públicas precisam melhorar muito. Mas hoje também é lei que os planos de saúde cubram os tratamentos necessários. Então, já tem jurisprudência para isso. O meu plano de saúde cobre praticamente todas as terapias que o Pietro faz. A única que ainda é particular é a musicoterapia, mas que já me disseram também que eu posso pedir ao plano de saúde, e eu estou vendo isso. Então, assim, as pessoas que não têm condição de pagar particular, porque nos Estados Unidos tem criança que faz 5 horas de terapia diária. O Pietro faz da aba, né? O Pietro faz 5 horas semanais. Porque aqui no Brasil é 1 hora por dia. Aí tem os estudos de realmente é necessário 5 horas ou não é, não é um mérito que a gente vai entrar aqui. Mas, então, quem está descobrindo agora, né, que o filho é autista, procura junto ao plano de saúde buscar isso, porque tem direito, tá? Você só foi atrás depois que você descobriu que você viu a necessidade? Não, o meu plano de saúde desde o começo eu não precisei acionar judicialmente, porque já tinha o convênio, mas alguns não têm o convênio, mas eles são obrigados a pagar por ressarcimento. Então, realmente, não é barato, para pagar particular é um valor bem alto para todas as terapias, mas é lei. As pessoas têm direito e a gente tem que buscar cada vez mais nossos direitos. E acho que é por isso que a gente precisa ter acesso a esse tipo de informação, sabe? De conhecimento do tipo da doença, de que formas que a gente pode tratar, como identificar. Quero agradecer vocês, mas antes queria pedir para você deixar um recado para o papai e para a mamãe que de repente está descobrindo agora, né? E depois eu quero que a Cláudia deixe um recado também para os pais. Como eu falei ainda há pouco, o autismo não é o fim do mundo, pelo contrário, é um começo de um mundo lindo. Eu sou manteiga derretida mesmo. O Pietro é um anjo, ele tem cabelo cacheado, todo mundo fala, ele parece um anjinho. Não, ele é um anjinho. Claro que nós, como pais, eu e meu esposo, a gente tem muito que aprender com ele. Você falou para mim, você é uma mãe especial. Eu acho que talvez eu seja, mas porque o Pietro me ensinou a ser. Porque é muito gostoso não saber o que vai acontecer com meu filho e todo dia aprender coisa nova. Lógico que não é fácil, né? Parece que eu estou aqui romantizando. Meu filho autista é a melhor coisa da minha vida. Tem dia que eu queria ter um filho normal, né? Mas o que é o normal hoje em dia? Como é que a gente sabe que aquela criança típica vai desenvolver totalmente perfeita? Talvez não. Então, desculpa o choro, mas meu filho realmente é um anjo para mim. Obrigada pela oportunidade. É muito bom falar, porque tem realmente várias pessoas que não têm a informação. E se você desconfia que seu filho é autista, vai atrás, porque depois só melhora. Às vezes é aquela criança introvertida que falou. Tem autistas que são verbais, que falam normalmente, e aí as pessoas vão deixando. E um autista que é leve, se não tem o tratamento necessário, ele vai se tornar moderado. E ao contrário, também pode acontecer. Uma criança que é moderada pode desenvolver a tal ponto para virar leve, eu acho. Mais ou menos assim, grosseiramente falando. Na verdade, eles desenvolvem e aprendem as coisas, né? Mas obrigada. Eu que agradeço. Se precisar de mim de novo, é só chamar. Eu me emocionei, gente, com ela falando. Agora, Cláudia, para os pais que estão em casa, o que você tem a dizer? Bom, primeiro, ficar atento ao menor sinal, à menor diferença de comportamento, não só por conta do autismo, mas de qualquer outro déficit de desenvolvimento,
para que possa fazer intervenções pontuais, quanto mais cedo, melhor. A intervenção precoce hoje, nós sabemos que é o melhor caminho, vai propiciar a melhor qualidade de vida para a família, para a criança, para todas as pessoas que estão envolvidas com ela. Vai ser uma coisa que vai ajudar no processo de escolarização, de alfabetização. Então, quanto antes puder observar qualquer comportamento diferente no seu filho, vai atrás. E nos procure, que nós estamos sempre à disposição. Então, nem sempre a gente sabe do que está acontecendo, mas sempre que nós somos procurados, a nossa intenção é justamente direcionar da melhor forma. Juliana, Cláudia, obrigada pela presença de vocês aqui. Obrigada. Foi lindo ouvir vocês falando, Estou à disposição. ver a emoção da Juliana, imagino mesmo. É que nem eu falei, né? Filhos especiais para pais especiais. E você pode ter certeza disso. Obrigada. Obrigada, eu. Vamos agora, então, ver a nossa frase do santo de hoje. O orgulho é a fonte de todas as fraquezas, porque é a fonte de todos os vícios. Santo Agostinho. Segunda-feira estaremos de volta aqui com o nosso programa Sempre com Você. Sabe o que a gente vai falar, gente? Se a psicologia, a gente vai falar de psicologia financeira, né? Se a nossa cabeça influencia nos nossos gastos, no nosso financeiro. Vai ser muito bacana a nossa conversa. Vai ser conversa assim, ó, de 3 pessoas também, tá bom? E eu te espero aqui às 1h45, ó. Um beijo grande, Deus abençoe. Salve Maria Imaculada. Excelente final de semana.